Vamos lá, meninos, voltando para cá. Então, a gente tem que lembrar disso. Veja, na apelação, a estrutura que a gente vai apresentar no mérito é exatamente a mesma estrutura que a gente apresenta nos memoriais, só que com uma vantagem. A vantagem é, já está lá no enunciado da questão o que o juiz decidiu. Então, você tem que atacar aquilo que foi objeto de fundamento do juiz para condenar aquele acusado. Então, o juiz condenou por quê? Então, o enunciado da questão vai dizer para você. E o mesmo enunciado que traz para a gente os motivos pelos quais o juiz condenou, traz os argumentos que nós vamos poder utilizar em defesa daquele cliente, certo? Então, a gente não tem que ter preocupação, é bem tranquilo. O que a gente tem que procurar na hora? O mesmo raciocínio que a gente procurava no caso dos memoriais. Novamente, a única diferença é, em vez de pedir que seja julgado improcedente o pedido para absolver, eu vou pedir que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão com a consequente absolvição do acusado, ok? Então, vamos lá, gente, vamos voltar para cá, para a nossa apelação, né? Então, veja, no mérito, como é que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa é essa. Dentro dos argumentos jurídicos, né, relacionados ao mérito, veja, a primeira coisa é focar no artigo 386 do Código de Processo Penal. O que você quer? Você quer que o réu seja absolvido. Absolvido por que motivo? Porque o fato não existiu? Porque não há prova da existência do fato? Porque não configura o fato infração penal? Então, reparem, gente, é o mesmo artigo 386 que a gente utilizava na hora de delinear o nosso raciocínio nos memoriais. É a mesma coisa. Então, o juiz absolverá o acusado, mencionando a causa na parte dispositiva da sentença, desde que reconheça estar provada a inexistência do fato, não haver prova da existência do fato, não configurar o fato infração penal. Veja, estar provado que o réu não concorreu para a infração, ou seja, uma hipótese de negativa de autoria, certo? Não existir prova de que o réu concorreu para a infração, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. E aí, de novo, gente, o próprio código, lá no artigo 386, inciso 6, leva a gente para os artigos pertinentes. Ou quando houver fundada dúvida sobre a existência da excludente. E, finalmente, o indúbio pro réu, que a gente vai utilizar em caráter sempre subsidiário. Lógico que existem determinados casos, não é, em que, veja, existe insuficiência de provas. E só isso, só tem esse argumento. A prova é insuficiente. Beleza. Mas, na maioria das questões que a OAB fez para a gente até agora, que a FGV fez para a gente até agora, veja, sempre havia um outro argumento a ser pleiteado primeiro. Novamente, gente, a ordem dos seus argumentos de mérito é exatamente aquela indicada no artigo 386. Então, pode ser que você tenha aqui chance de formular, veja, o pedido de reforma da decisão para que o réu seja absolvido por negativa de autoria. E aí, lá embaixo, no final, você vai dizer assim, apenas para fins de argumentação, caso não entendam vossas excelências pela absolvição em razão da negativa de autoria, que seja o réu absolvido por insuficiência de provas, né? Então, o artigo 386 traz as respostas. Não tenta criar confusão onde não existe. É hiper fácil. Lembra dos memoriais? Lembra daquilo que a gente pensou? Olha só, qual seria o melhor dos mundos para o meu cliente? Que ele fosse absolvido. Então, é isso que você tem que tentar alcançar, a absolvição do acusado. Então, você está, veja, apelando contra uma sentença absolutória ou condenatória. Se o réu tiver sido absolvido e você é órgão de acusação, você vai querer que ele seja condenado. Se o réu foi condenado e você é advogado da defesa, você quer que ele seja absolvido. Então, é simples, gente. E aí, basta lembrar do artigo 386 do Código
de processo penal, ok? Então, seja os memoriais, seja a apelação, o 386 é o foco. Porque o que você tem? Ali no 386, você tem a sentença absolutória. E o que você quer? A absolvição do acusado nos dois casos. Tudo bem? Entendido, não é isso, Evelyn? Tá tranquilo? Então, veja, o seu objeto de namoro, digamos assim, nessa hora, é exatamente o artigo 386 do CPP, certo? E aí, gente, olha aquilo que eu mencionei com você na aula de memoriais. Seja no momento dos memoriais, seja na eventual apelação, veja, você vai pedir o quê? A reforma da decisão, no caso da apelação, para que o réu seja absolvido por um desses motivos, é isso ou não é? E no caso do réu se encontrar preso, você vai pedir que ele seja colocado em liberdade. Tudo bem? Entendido, gente? Ficou claro? Tá? Então, pode, se quiser, marcar um marca-textozinho aqui, olha. Mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade, para você não esquecer. Da mesma forma, se existirem medidas cautelares não prisionais aplicadas, que cesse a aplicação dessas medidas, não é isso? E por aí vai. Tranquilo? Agora, reparem, né? Então, voltando aqui. Volta lá, volta lá. Paga tudo. Olha só. Então, o que a gente vai pleitear quando a gente entrar com recurso de apelação? Você vai interpor apelação. E nas razões recursais, após a apresentação das preliminares, no mérito, você vai tentar demonstrar uma das hipóteses, uma ou mais, dentre as hipóteses previstas no artigo 386 do CPP. Então, a primeira coisa que você vai verificar é se o enunciado da questão está querendo te levar para a inexistência do fato. Se for isso, você vai demonstrar lá que está provado que o fato não existiu. Então, vamos imaginar, novamente, que você tenha uma denúncia de um determinado réu por tráfico de entorpecentes. E aí o réu foi denunciado, apresentou a defesa prévia, a denúncia foi recebida, certo? Ele foi citado, apresentou resposta, a instrução processual já aconteceu, ele apresentou os memoriais e durante a colheita de provas ficou demonstrado que, na verdade, foi uma hipótese de flagrante forjado. Embora tivesse ficado muito claro nas provas que foram colhidas que a situação era de flagrante forjado, mesmo assim o juiz condenou o acusado. E aí você vai agora apelar da decisão. Repare, para que você interponha um recurso de apelação, é preciso que a instrução probatória tenha acabado, tenha sido proferida uma sentença, e agora, contra essa sentença, eu vou apelar. Então, o último dado importante numa peça, no enunciado de uma peça prático-profissional, para você identificar se é caso de apelação, é o fato de existir uma sentença. Novamente, eu não posso recorrer senão de uma decisão. É preciso que exista uma decisão que eu vá atacar através do recurso, né? Então, o nosso enunciado, ele deixou muito claro que o réu foi condenado, embora houvesse prova escancarada de que a hipótese foi de um flagrante forjado. Gente, flagrante forjado, o fato não existiu. Então, está provada a inexistência do fato. E aí eu vou recorrer da decisão, apelar, argumentando o inciso 1 do artigo 386 do CPP, certo? Então, veja, gente, é bem tranquilo, porque o enunciado da questão vai trazer para a gente todos os elementos que a gente precisa encontrar para apresentar os nossos argumentos no recurso. Ficou claro? Então, primeira hipótese, inexistência do fato. Segunda hipótese, não há prova da existência do fato. Agora, terceira hipótese, não configura o fato infração penal. Então, reparem, aqui, olha,
tem prova de que o fato não existiu. Aqui não há prova da existência. Aqui tem prova de que não existiu, é a diferença. No segundo, não há prova de que existiu. Negativa de autoria. Aí, finalmente, vem, olha, não configura o fato infração penal. Então, o que eu vou sustentar nesse caso? A atipicidade da conduta. É isso, não é? Agora, portanto, a gente está entrando, utilizando o inciso terceiro, da mesma forma que na hipótese do inciso sexto, no conceito analítico de crime. É isso, não é? Então, dentre os argumentos que eu posso apresentar para buscar a reforma da decisão com a consequente absolvição do acusado, estão, primeiro, os aspectos relacionados à tipicidade, certo? Em seguida, os aspectos relacionados a excludentes de ilicitude. E terceiro, os aspectos relacionados a excludente de culpabilidade. Então, você vai se utilizar daqueles 3 degraus que a Christie ensinou a respeito do conceito analítico de crime. A diferença é que, além de analisar o conceito analítico de crime, você também tem que observar se existe prova da negativa de autoria, né? Ou se não há prova de que o réu teria concorrido para o crime, se não há prova de que o fato tenha existido, entenderam? Então, você vai pontuando cada uma das hipóteses do artigo 386. O artigo 386 vai lembrar você do que você tem que sustentar. Basta que, na hora da prova, você tenha o enunciado aberto aqui e o artigo 386 do outro lado. Entenderam? E aí você vai olhando, poxa, isso aqui, olha, é uma prova da existência de uma excludente de ilicitude. Então, eu vou sustentar que durante o processo ficou demonstrada a excludente de ilicitude, motivo pelo qual a sentença tem que ser reformada, né? Ficou claro, gente? Tá tranquilo, não tá, Evelyn? Tá? Então, primeira coisa, conceito analítico de crime. Então, eu vou tentar afastar a existência do fato, a autoria e, veja, o fato do crime ser crime ou não. Tudo bem? Da conduta ser crime ou não. Afastei uma dessas hipóteses, tranquilo. Só que nós temos que trabalhar com a ideia de que, e se tudo der errado? Então, é o mesmo que a gente tinha feito na fase de memoriais. Então, vejam, eu tenho que pensar assim, poxa, o ideal seria a absolvição do meu cliente. Mas e se ele não for absolvido? E se o tribunal entender que o juiz está correto em condenar, então eu tenho que tentar melhorar a situação dele. Repare, qual é a diferença? Quando da apresentação dos memoriais, ainda não existia a sentença. Quando você vai interpor a apelação, a sentença já existe. E aí você já tem o que disse o juiz nessa sentença, da mesma forma que tem as provas que foram produzidas durante o processo. Então, o que você vai pretender? Primeiro, que ele seja absolvido. Mas e se não for? Então, pelo menos que seja desclassificada a infração para uma infração menos grave. Vejam, é o mesmo raciocínio dos memoriais, ok? Depois que você analisar se dentro daquele exemplo que foi apresentado existe a chance da desclassificação, bom, se tiver, você pede a desclassificação. Se não tiver chance de desclassificar, mesmo assim, você continua raciocinando. Agora eu tenho que pensar o quê? Veja, na pior das hipóteses, se ele for condenado, que seja pela menor pena possível. Então, você vai analisar se tem agravante, se tem qualificadoras, se tem atenuantes, não é isso? Causas de diminuição. Se o juiz, veja, utilizou do artigo 59, mantendo a pena no mínimo legal, etc. Então, você vai seguir exatamente o mesmo passo a passo, certo? Aí você vai, veja, pedir o quê? Que seja reformada, é um pedido subsidiário. Então, primeiro, você vai sustentar uma das hipóteses que leve à absolvição do acusado. E aí embaixo você vai dizer, olha,
não entendendo vossas excelências ou os doutos julgadores, pela reforma integral da sentença proferida, que seja a mesma parcialmente reformada para desclassificar a infração para a conduta prevista no artigo tal. É isso? Apenas em razão do critério da eventualidade ou subsidiariamente, entendendo Vossa Excelência por manter a sentença condenatória, que seja a pena do acusado, veja, reduzida ao mínimo legal. Ok? Ou fixada no mínimo legal. Então, reparem, e aí você vai formulando, obviamente, aquela mesma análise da dosimetria da pena que a Cris mostrou a você como fazer. Então, primeiro você vai observar as circunstâncias previstas no artigo 59, tentando afastar os maus antecedentes, não é isso? É uma das hipóteses. Depois, tentar afastar as agravantes, como, por exemplo, a da reincidência. E aí, gente, basta abrir o código lá na questão relativa à dosimetria da pena. E você vai vir seguindo passo a passo o artigo 59, o artigo 61 e 62. Depois, os artigos 65 e 66, vamos tentar garantir o reconhecimento de atenuantes, como a da confissão, da menoridade, né? Então, como eu disse anteriormente, gente, de todas as provas da OAB, raríssimas foram aquelas em que não se tinha que demonstrar a existência de uma atenuante da confissão ou de uma atenuante da menoridade penal. Essa é a hipótese, essas são as hipóteses mais prováveis, ok? Então, o indivíduo confessou, então ele tem direito da atenuante da confissão. Ele é menor de 21 ou maior de 70, tem direito à atenuante da idade, não é isso? Depois, a existência das causas de diminuição, ou seja, ele foi condenado por um crime consumado, quando, na verdade, o crime era uma hipótese de tentativa, né? Existe um arrependimento posterior, ou ainda, gente, veja, afastar eventuais causas de aumento que estejam previstas nos tipos penais, ok? Finalmente, depois que você fez isso, gente, olha para cá, tudo que a gente está vendo aqui é exatamente o mesmo, não é isso, Evelyn? Exatamente o mesmo que a gente fez nos memoriais. Exatamente a mesma coisa. Sem tirar nem pôr, ok? Então, tudo aquilo que você sustentava em sede de memoriais é o que você vai sustentar na apelação. Qual a diferença? Memoriais é uma peça só, né? Com fundamento no artigo 403, parágrafo 3º, certo? Em que você pede que seja julgado improcedente o pedido para absolver o acusado. O que eu peço na apelação? Na apelação já existe a sentença. Então, eu vou pedir a reforma da decisão com a consequente absolvição do acusado, certo? Agora, a apelação é uma peça dúplice, tem a petição de interposição e as razões recursais. E o fundamento da apelação é o artigo 593, certo? E o prazo de 5 dias, enfim, com fundamento no 593 ou, no caso da Lei 9.099, no artigo 82. Tranquilo? Entendido? Certo? Então, voltando para cá. Depois que você pensou, primeiro, hipóteses do artigo 386, inexistência do fato, negativa de autoria, né? Insuficiência de provas, ou ainda afastar o crime. Como é que eu afasto o crime? Existe alguma excludente de tipicidade? Existe alguma excludente de ilicitude? Existe alguma excludente de culpabilidade? Então, ótimo, o réu tem que ser absolvido. É isso, não é? Ah, não, olha para cá. Caso não entenda vossas excelências, não entendam esses julgadores, né? Pela absolvição do acusado, que seja a conduta desclassificada. Aí você vai visualizar. E aí, gente, presta atenção. Pode ser que a questão apresente para você algo que viabilize uma desclassificação. Mas pode ser que isso não aconteça, entende? Pode ser que a questão não tenha nada. Se não tiver, você passa direto para a dosimetria da pena, tá? Você só vai sustentar a desclassificação se dentro do caso apresentado no enunciado da questão, isso for possível. O que não é possível é você não lembrar de olhar se dá. Entenderam? Então, preciso que você pense, será que dá para desclassificar? Né?
E aí, novamente, havendo desclassificação, eu olho novamente as preliminares, principalmente as causas extintivas da punibilidade, né? E aí, depois disso, menor pena possível. Então, o máximo que vai acontecer é a pena dele ser reduzida. Ficou claro? Em razão, seja das circunstâncias judiciais favoráveis, seja da ausência de agravantes, da presença de atenuantes, da presença de causas de diminuição, ausência de causas de aumento, enfim. E aí, finalmente, depois de tudo isso, você vai observar, diante da pena aplicada ao final, ele não teria direito a algum benefício? Porque se ele tem direito ao benefício, eu vou requerer o benefício. Ele tem direito à suspensão condicional do processo? Ele tem direito à substituição da pena restritiva privativa de liberdade por uma restritiva de direitos? Ele tem direito ao sursi penal? Então, tudo aquilo a que ele fizer jus, tudo aquilo que você entender que naquele momento cabe de ser requerido em favor do seu cliente, você vai requerer. Ok? Então, com isso, você fecha a análise do mérito. E aí, novamente, gente, o mérito, ele vai refletir, assim, as causas extintivas da punibilidade que podem ser, que venham a surgir em razão daquilo tudo que a gente mencionou. Mas os pedidos, eles refletem o mérito. Então, o que eu vou formular de pedido? E aí, não se esqueça, gente, na hora que você apresentar o mérito da sua peça prático-profissional de razões recursais, eu quero cada argumento num parágrafo, tudo bem? Você não vai misturar as coisas, tá? Então, você vai falar da excludente de tipicidade. Imagine que existe uma situação de insignificância, certo? Então, você colocou a insignificância ali. Mas também existe um argumento, por exemplo, pela desclassificação da infração. Então, você vai colocar em outro parágrafo a desclassificação. E assim vai. Então, feito isso, agora, cada um daqueles seus argumentos vai refletir num pedido, não é? E como são estes pedidos? Então, vamos lá, vamos olhar aqui. Agora, vai ficar assim, olha. É um recurso. Então, já existe uma sentença. Novamente, você não vai pedir que ele seja absolvido, você vai pedir que a sentença seja reformada com a consequente absolvição do acusado ou do apelante. Ok? Na prática, gente, na vida real, o correto num recurso é que a gente peça o conhecimento do recurso. Significa que os desembargadores no tribunal admitam o recurso, entendam que ele preenche os requisitos de admissibilidade. Lembra que eu falei no início? Que numa apelação existe um duplo juízo de admissibilidade. Primeiro a gente verifica, o juiz verifica se o recurso deve ser admitido ou não. Depois o tribunal reanalisa aqueles requisitos. Quando a gente fala assim, olha, o tribunal conheceu do recurso, significa o tribunal verificou que o recurso preenche os requisitos necessários a ser analisado. É diferente de eu vou dar provimento. Quando a gente pensa em dar provimento, significa reconhecer que aquilo que foi argumentado pela parte tem razão. Então, veja, o recurso deve ser conhecido e provido. Ou que seja o recurso conhecido e que lhe seja dado provimento, com a reforma da decisão, para absolver o acusado, em razão do artigo 386, inciso tal. O grande problema, veja só, é que na prova da OAB as coisas são bem mais simples. Problema não, isso é ótimo, isso não é problema, isso é vantagem, né? A FGV, ela não costuma utilizar essa expressão que o recurso seja conhecido e provido. Ela bota de forma bem simples e direta que a decisão seja reformada para que o réu seja absolvido. Ou que a decisão seja reformada com a consequente absolvição sumária, que é melhor do que isso. Então, eu posso escrever desse jeito,
Diante do exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido, com a consequente reforma da decisão para absolver o acusado. Ou eu posso direto escrever, diante do exposto, requer a reforma da decisão, com a consequente absolvição do acusado, na forma do artigo 386, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dependendo do caso concreto, ok? E aí, depois que eu tiver feito esse pedido de absolvição, que é o meu pedido principal, eu vou passar aos pedidos subsidiários. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque esse é o pedido no mérito. Então, no mérito, eu quero o quê? A absolvição. Mas eu posso ter preliminares, não é isso? E aí, como eu falei, em regra, no nosso caso, os preliminares serão preliminares de nulidade, tá? Então, vamos ver como é que ficam esses nossos pedidos na apelação. Então, vai ficar assim, olha, diante do exposto, requer o apelante o conhecimento e provimento do recurso, ou posso colocar direto, requer o apelante a reforma da decisão, tá? Agora, reparem, se houver uma preliminar, você vai colocar a preliminar antes dos pedidos de mérito. Então, você vai colocar assim, diante do exposto, pede o apelante o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade do processo desde tal data, depende da hora em que a nulidade aconteceu, né? Com fundamento no artigo 564, inciso tal do Código de Processo Penal. Se houver uma causa extintiva da punibilidade, você vai sustentar para que seja declarada a extinção da punibilidade pela prescrição ou outra causa, com fundamento no artigo tal do Código Penal, ok? E agora sim, no mérito, como é que fica? E aí, contudo, não reconhecendo esse tribunal as preliminares acima indicadas, requer seja dado provimento ao recurso com a reforma da decisão proferida e consequente absolvição do acusado com fundamento no artigo 386 do CPP. Então, reparem, gente, que o 386 é, novamente, o foco da nossa atenção, né? Por fim, subsidiariamente, ou apenas pelo critério da eventualidade, em sendo mantida a decisão proferida, requer, e aí sim, passamos aos pedidos subsidiários, que seja a pena base reduzida para o mínimo legal, que seja afastada a agravante tal e tal, e reconhecida a atenuante X, entenderam? Que seja aplicada a causa de diminuição de pena. Gente, lógico que você só vai sustentar aquilo que você visualizar na questão, tá? Às vezes não tem causa de diminuição, às vezes não tem nulidade, né? Então, eu posso perfeitamente estar diante, já aconteceu isso, de uma apelação que não tem nenhuma preliminarzinha. Pode acontecer. Agora, em regra, existirão preliminares. Tudo bem? Em regra, você tem que procurar as preliminares para verificar se elas existem, certo? Aí, voltando para cá. Então, a causa de diminuição de pena, certo? O afastamento, né, de eventual agravante, certo? Da causa de aumento. Bom, fixação, e aí sim, gente, a gente não pode esquecer nos memoriais também. Você precisa que o regime de cumprimento da pena, lá com base no artigo 33, seja o mais benéfico possível. Então, se o cara pode pegar o regime aberto, por que ele vai pegar o fechado? É isso, não é? Então, basta que você vista a camisa, você é o réu. Se você é o réu, o que você quer? Eu quero ser absolvido. Mas e se não for? Então eu quero a menor e melhor pena possível. E se eu tiver direito a benefícios, que eles me sejam concedidos, né? E aí eu vou formular um pedido de substituição da pena por aquela pena restritiva de direitos, de aplicação do sursi penal, enfim, aquilo que for mais benéfico. Tranquilo? E aí, novamente, se o réu estiver preso, gente, você vai pedir, na forma do artigo 386, parágrafo único, que seja o apelante restituído imediatamente à liberdade, expedindo-se alvará de soltura. Ou, se forem medidas cautelares diversas da prisão, que seja ordenada a cessação ou que cessem as medidas cautelares anteriormente decretadas.
Se você prestar atenção no artigo 386, você vai garantir a sua questão. E aí, termos em que pede deferimento, comarca a data, advogado OAB. Novamente, você vai colocar nas razões recursais a mesma data que você indicou na interposição. Na vida real não é assim, mas na prova será. Tudo bem? Ficou claro? Então, se a questão disser para você datar do último dia do prazo, você vai analisar lá os 5 dias, se for na Lei 9.099, 10 dias, e aí vai colocar no último dia do prazo, colocando a mesma data na interposição e nas razões recursais. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, essa é a nossa apelação regra geral. O que a gente quer? Que o réu seja absolvido. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O tribunal pode absolver um réu que foi condenado pelo tribunal do júri? Por que não existe uma tal de soberania dos vereditos? Pois é. Na próxima aula, a gente começa daí.